falando da Paixão de Cristo, essas últimas horas dele, né? É uma cena que é muito... que eu acho muito, muito forte, né? A cena que ele chora sangue e ele pede que, se for possível... Passe o cálice. Afastar o cálice. O que é aquilo? Que momento é aquele de sofrimento? Ou é um momento mais humano dele, talvez? Rogério, eu não sei se você está consciente, mas você está levantando as questões mais importantes a respeito da pessoa de Cristo que a igreja vem se perguntando em 2000 anos de história. Isso aí que você está perguntando tem a ver com a questão da pessoa de Cristo, que deu pau, deu briga entre os primeiros cristãos até ser pacificado mais ou menos no século IV. Quem era Jesus realmente? Porque você encontra... Teve essa discussão em algum momento da história. Os 3 primeiros séculos foram marcados por discussões ferrenhas a respeito Quais disso. Quais eram as linhas de por exemplo, os gnósticos. Os gnósticos chegaram, que é uma das primeiras seitas do cristianismo. Eles chegaram assim e disseram: Jesus não tinha um corpo real, ele não era humano. Ele era porque é Deus? Como é que um fantasma, um holograma. Materializava e sumia. Era um holograma. Você podia meter a mão e atravessava. Tá. Então, foi rejeitado. Você tinha os nestorianos, que eles diziam que havia 2 pessoas. Havia o Jesus humano e o Cristo divino. Em uma pessoa só? Eram 2 pessoas ali dentro, né? Eram 2 pessoas. Você tinha gente que enfatizava a natureza humana em detrimento da natureza divina. E você tinha gente que exaltava a natureza humana em detrimento da natureza divina, embora esse grupo era menor, isso é mais para cá, com o correr da história da igreja. Mais recente. Mais recente. E a conclusão a que se chegou depois de séculos de debate a respeito da pessoa de Cristo, e que isso está muito bem expresso no Credo Niceno, é que ele é uma pessoa, não são 2. E aí rejeitou-se na história. Ele é um indivíduo. Só que esse indivíduo, ele tem 2 naturezas. A natureza divina e a natureza humana. As 2 naturezas não se misturam, elas não se confundem e elas não se separam. E tem coisas que na Bíblia é atribuída a uma e é atribuída a outra na mesma pessoa. Então Jesus pode genuinamente, dessa perspectiva, ele está lá no meio da multidão e chega uma mulher e toca nele e fica curada na hora. Aí Jesus se volta e diz: quem me tocou? Então a natureza não é? De Deus curou aquela mulher sem que a natureza humana dele tivesse... Não. Eu sei o que você vai dizer. Sem que a natureza humana soubesse. Não, porque elas são inseparáveis. Lembra que eu disse? Elas são inseparáveis. Então, mas como ele diz quem me tocou? Pois é. Porque ele é verdadeiramente homem. Ele não tem onisciência. Ele tem sentido. Porque ele é verdadeiramente Deus. Aí eu já não entendi. Pois é, meu filho. Aí eu me perdi. Você lembra do mistério que a gente estava conversando aqui, da soberania de Deus? Sim. Então, tem algumas coisas... Não, só nesse caso. Tocou e foi curado. Foi curado. Isso. E ele disse: quem me tocou? Isso. Ele curou porque ele é Deus. Isso. E ao mesmo tempo, ele se surpreende com isso? Nossa! Vai entender. Quer ver outra? Mais adiante, quando ele prega um sermão para os discípulos dele, que é chamado Sermão do Monte das Oliveiras, ou Sermão Escatológico, que é o nome mais conhecido, em que ele narra, ele diz o que é que vai acontecer, inclusive com uma precisão extraordinária. O que é que vai acontecer com a humanidade antes dele voltar. Capítulo 13 do livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Aí ele diz que ele termina dizendo que ele vai voltar. E ele diz: sobre aquele dia e hora em que eu vou voltar, eu não sei quando eu vou voltar. Só quem sabe é o Pai e os anjos, mas eu não sei. Então ele disse ali para os discípulos que ele não sabia. Agora, a resposta que a gente dá é que enquanto ele estava aqui,
ele estava no que a gente chama de estado de humilhação. Não é que ele abriu mão de ser Deus. É que ele, ao adquirir uma natureza humana, trouxe com ela as suas limitações. Perfeito, entendi. Perfeito. As limitações da carne. Isso. Não cabia... Tem coisa que ele não sabia. Era impossível caber nesse corpo humano e se manifestava de vez em quando de algumas formas. Então dormia. Quer ver uma pergunta que é difícil você responder? Quem é que morreu na cruz? Se ele é Deus, Deus morre? Não. Mas ele morreu verdadeiramente. Então, essa é uma pergunta para a qual a gente não tem resposta e que se encaixa naquela mesma categoria que nós conversamos no início. Tem coisas no cristianismo que são consideradas mistério. Por exemplo, mais uma. Ele tinha fome. Ele precisava dormir. Precisava dormir. Tanto que ele foi tentado no deserto por conta disso. Mas se ele fosse usar os poderes de Deus, não precisa dormir, não precisa comer, não precisa de nada. Ele era verdadeiro homem como você e eu. Aí a gente volta a questão do mistério. Exato. A questão do... se puder afastar esse cálice... Exatamente. Afasta. Naquele momento, o lado se a gente pudesse dizer isso sem separar do lado divino, mas ali o lado humano, o Jesus humano, a pessoa, apesar de que o Jesus não existe Jesus humano, ele é humano e divino ao mesmo tempo. Difícil falar. Então, Jesus, sendo homem, naquele momento, ele sentindo pressentindo, né, o sofrimento que ele ia, antevendo o que ele ia passar. Porque ele é Deus, ele sabia já o que ia passar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o cálice era a morte na cruz. Então, como homem genuíno, verdadeiro, legítimo, 100%, não é 50% homem e 50% Deus. É 100% Deus e 100% homem. Mas é bonito demais, né? Você pensar isso. Mas porque aquilo que eu disse, nós estamos lidando com um Deus que é totalmente outro. Ele consegue se fazer um de nós sem deixar de ser Deus e sem deixar de ser homem. Outro mistério, a Trindade. Não é três deuses. Então, tem algumas coisas no cristianismo que os cristãos históricos, eles preferem dizer, eu não sei. A Trindade é bíblica ou é uma coisa que veio depois? Não. Depende do que você quer dizer com bíblicas. Está na Bíblia? Não. Tem alguma coisa que justifique isso? Tem, sim. É? Tem, claro. Você não tem a palavra Trindade na Bíblia. Exato. Mas você encontra passagens que dizem que existe só um Deus, um único Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus só. E ao mesmo tempo você encontra três pessoas na Bíblia que são dirigidas, ou que as pessoas se dirigem a ela, ou o texto se dirige a ela como sendo Deus. Então, Jesus é tratado como Deus. O Espírito Santo é tratado como Deus. É um episódio, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira, eles tentam enganar o apóstolo Pedro numa questão financeira lá. O Pedro, por inspiração e revelação de Deus, descobre a trama e diz, por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Vocês não mentiram ao homem, mas vocês mentiram a Deus. Então é evidente que na cabeça de Pedro, o Espírito Santo é Deus. Então é isso, pessoal. Isso foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, se inscreva, curta, compartilha e até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!